posicionamento do Celso Vegro é um posicionamento numa retórica antiga da importação de café que vem sendo preconizada há muito tempo pela indústria. O que se passa, na realidade, é que o setor produtivo está entre a cruz e a espada. De um lado está a BIC, de outro lado está o setor exportador. Então, meu amigo Celso Vegro, vamos fazer aqui algumas contas. Como o Marcelo disse, vamos atender à necessidade do mercado interno. Seja a produção de 40, 45, vamos dizer que chega a 45. Eu não acredito em hipótese alguma que nós chegamos a mais de 45 milhões de sacas, mesmo se sobrar algum carry-over de 2 a 3 milhões de sacas, que é possível. Se nós precisamos de 21 milhões de sacas, mantemos 21 milhões de sacas aqui, abastece a indústria normalmente e exporta-se 24 milhões. Qual é o inconveniente de exportar menos? Por quê? A indústria fica nessa retórica de importar, principalmente a indústria comandada por grandes multinacionais, trazer café ruim de fora para abastecer o mercado interno. Porque o papel da indústria é ridículo. E ela é comandada pelas multinacionais, pelo capital externo. Hoje, grande parte das torrefadoras fazem parte de grupos internacionais, que pegam o nosso café de qualidade, exportam e deixam aqui no Brasil essa porcaria para ser torrado e moído e colocado na boca do consumidor de propósito, por elas mesmas. Ou seja, ela leva o bom café e deixa para o mercado interno porcaria, bagulho. E a indústria da torrefação no Brasil, baseada nas multinacionais, elas contestaram e cancelaram, arquivaram a IN 16. Celso Vegro, cancelaram porque não querem seguir a preconização de uma retulagem para que tenha um produto decente aqui no Brasil. Não querem. Ou seja, elas querem levar o café bom e deixar o café ruim aqui. Então, Celso Vegro, por favor, pense nisso, porque o papel que a indústria está fazendo aqui no Brasil, principalmente as indústrias multinacionais, elas estão fazendo um papel desumano, um papel que elas não são capazes de fazer nos países de origem. Elas vêm aqui, detectam os melhores cafés, levam todos embora. Onde está a sustentabilidade? Qual é a retórica dessas multinacionais? Fazer o máximo de dinheiro e deixando ao povo brasileiro resto, deixando aqui subproduto. Essa retórica da importação é para trazer produto barato, produto de segunda linha, para abastecer o mercado interno, para abastecer aqui o povo brasileiro e exportar os nossos bons cafés. Está mais do que na lógica, é mais do que lógico isso. Por que a indústria quer importar café? Simplesmente por isso, Celso Vegro. Pense bem nisso. E pense bem nisso, senhores cafeicultores. O café bom está indo tudo embora. E a porcaria está ficando aqui. Então, a indústria está colocando a segurança alimentar abaixo do interesse econômico. Esse é o papel da indústria brasileira. Quando foi arquivada a Instrução Normativa 16, que seria praticamente uma rotulagem, fizeram uma verdadeira guerra. Isso foi aprovado, eu lembro perfeitamente, quando era o ministro Clóvis Rossi, logo depois entrou um ministro lá do Rio Grande do Sul, né, ele ficou doente, e entrou o Zé Carlos Vaz, e nesse interim a indústria foi lá e cancelou, principalmente as multinacionais, e ameaçaram a deixar a BIC. Então, elas são responsáveis pela péssima qualidade do café aqui no mercado interno.
Vamos dizer que elas não tenham aí contaminação com ocatoxina e tudo mais, mas a não rotulagem, a não obediência da legislação da rotulagem ou da IN 16, ela está abrindo caminho para que outras indústrias de torrefação no Brasil, que não são filiadas no ABIC, na ABIC, colocam produtos de péssima qualidade aqui no Brasil. Então, a indústria multinacional, a indústria de capital externo, ao invés de dar o exemplo, elas estão fazendo um desserviço ao Brasil. Isso nós temos que falar sim, né? Que tem aí uma série delas que estão aqui de capital israelense, capital americano, capital alemão, capital japonês. Esse é o fator. Por outro lado, Celso Vegro e seus cafeicultores, a situação na exportação ela é caótica. O setor representado pelo Secafé, eles fazem um verdadeiro leilão, que nós já comentamos hoje aqui, que é o Weiling. O leilão inverso, ou seja, ao invés de colocar um preço e a partir desse preço começar a elevar o preço, faz ao contrário. Um exportador entra vendendo Nova York menos 20, o outro vendendo Nova York a menos 21, o outro vendendo Nova York menos 22, o outro vendendo Nova York menos 23, e já chegaram a vender Nova York a menos 40 centos de dólar por libra-peso, num verdadeiro Weiling. O Weiling é um sistema de leilão reverso, introduzido pelos holandeses, em épocas especiais, em época que eles querem fazer as promoções dos queijos, das flores e tudo mais. Por exemplo, no Brasil existe o Weiling aqui na Ulambra, mas em 2, 3 épocas do ano, em épocas comemorativas, em épocas de alta produção, para fazer o marketing da qualidade do produto, aí parte de um preço e começa a fazer o leilão de trás para frente, leilão reverso. Mas são em épocas determinadas. Agora, os exportadores fazem o Weiling direto, todos os dias. Então, Celso Vegro, o senhor como um grande economista, eu com o qual tenho um excelente relacionamento, e eu o respeito, há muito tempo que nós nos encontramos, há muito tempo que nós nos vemos, né? Eu tenho admiração pelo seu trabalho, pela sua idoneidade, mas o senhor está enganado na sua retórica, totalmente enganado. O senhor leva em consideração os 2 comentários que eu acabei de fazer, e o senhor passa, então, a comentar para nós como é que é feita a exportação, e, por favor, nos defendam desse Weiling que é feito pelo setor exportador. Quer dizer, nós temos que assumir uma situação que a indústria, que é manipulada por capital internacional, capital estrangeiro. De longe, Celso Vegro, o espírito nacionalista, de longe, nós somos favoráveis ao mercado livre, mas desde que esteja gestão, desde que tenha parâmetros e não nessa esculhambação. O senhor me explica por que eles não querem rotular. O senhor me explica por que eles cancelaram a IN 16. Fizeram um lobby enorme, principalmente o setor de capital estrangeiro, ligado às companhias internacionais. E o senhor me explica por que é feito esse Weiling direto no mercado do café aqui no Brasil. Então, o senhor vem dizer que nós, produtores, estamos fazendo decisões ferrenhas, oposições ferrenhas, nós vamos fazer oposições ferrenhas sim, enquanto não moralizar essa política cafeeira caótica. Porque se tivesse realmente uma política real, com gestão, trazendo rentabilidade ao setor produtivo, até poderíamos aceitar os seus argumentos. Mas da maneira como o senhor está expondo, o senhor está totalmente errado. Passa a defender o outro lado da moeda. Outra coisa, senhor Celso Vegro, senhores cafeicultores, o setor exportador sabe muito bem qual é o nosso custo de produção. Se o senhor pegar os custos de produção do CNA, o senhor vai ver que eles estão vendendo exatamente no custo de produção.
E dentro de todas as regiões analisadas, somente o Luiz Eduardo Magalhães que vendeu a R$ 60 a maior que o custo de produção. As demais regiões, os demais municípios, venderam tudo abaixo ou no custo de produção. É correto isso? E quando nós analisamos os dados do aumento do custo de produção em relação ao preço do café nos últimos 20 anos, o senhor sabe perfeitamente de que os custos de produção generalizados de insumos, né, uma tonelada de calcário valia R$ 6, hoje custa R$ 90. O quilowatt de energia era 6, 8 centavos, passou para 80. Uma tonelada de adubo era 140, passou para 1.400. E assim por diante. No total, o aumento de custo de produção nesses últimos 22 anos foi de 960%, e o café subiu tão somente 120%. Nós estamos defasados. Se nós tivéssemos que acompanhar o custo de produção, estaríamos vendendo café hoje a R$ 1.900. Então, seu Celso Vega, essas contas que tem que ser feitas. É aqui que está o segredo. E outro ponto, se nós segurarmos 20 milhões, 22 milhões de sacas e exportarmos 25, 24, que seja, né, o preço internacional vai subir, vai para $3, $4 por libra-peso. E é isso que nós precisamos, Celso Vega. Uma vez na história, o cafeicultor passar a ganhar dinheiro. Chegou o momento do cafeicultor ganhar dinheiro e não venha com essa retórica de importar café, drawback e tudo mais, porque para mim não passa de uma balela para trazer café ruim para o Brasil e exportar o que temos de melhor para os seus países de origem. De longe, não quero estar aqui dar conotação de nacionalismo. Nós somos favoráveis ao mercado livre, mas não nessa gestão, mas não na maneira como está sendo conduzido, que nós produtores estamos perdendo um absurdo de dinheiro, a pátria perdendo dinheiro, a nação, o povo, o IDH dos municípios estão perdendo dinheiro, estão empobrecendo. Deixa essa retórica da importação para lá e vamos falar a realidade do que está acontecendo. Nós estamos sendo massacrados, esse é o ponto. E essa defesa o senhor não está fazendo. Então, por favor, Celso Vega, eu tenho muita consideração para o senhor, conheço há muitos anos, mas muda de lado. Coloca posições de análise econômica dentro do contexto que eu acabei de narrar, e não uma análise econômica feita em cima de uma defesa da BICS, que aí coloca aí, tem um contingente de trabalhadores de 1.500 pessoas. E mesma coisa a BICS, né, que está protegendo o capital internacional. Enquanto nós somos 320 mil cafeicultores e mais de 3 milhões de trabalhadores rurais virados à cafeicultura. E o senhor fala do compliance. É lógico que nós temos que falar do compliance, porque nós produzimos com todas a melhor tecnologia, produzimos café respeitando o meio ambiente, e nesses países de origem não se respeitam. Dentro de uma legislação trabalhista extremamente rigorosa. Agora, trazer bagulho lá de fora, para colocar dentro do mercado interno, para exportar o bom café, não tem a mínima lógica. O senhor me desculpa, o senhor está totalmente errado na sua análise. Um abraço. Celso Vegro, não adianta mais. O setor produtivo está se unindo e nós temos todo o embasamento para discutir com você. Então não adianta vocês quererem mais manipular esse mercado. A gente vai agir firme. Então eu acho melhor você começar a repensar os seus dados aí, esses artigos que você coloca e esses números absurdos.